gradiente Model 360, 2 gradientes Model 360, 3 gradientes Model 360. Hoje aqui no canal eu vou conversar um pouco sobre esse amplificador, na verdade sobre esses 3 amplificadores que eram da minha coleção, cada um tem uma história diferente. Sim, eu vou falar quando e quanto eu paguei por eles. Você vai entender que quando eu falo assim, esse tipo de equipamento pode ser um investimento, você vai entender que pode ser sim um grande investimento. Então é isso que a gente vai conversar aqui hoje no canal. Vou conversar um pouco sobre eles, a história desses aparelhos, de cada aparelho aqui, e a procedência, da onde veio essas 3 máquinas do som Model 360 da Gradiente. Model 360, amplificador clássico do final dos anos 70, fabricado pela Gradiente, top de linha da sua geração, amplificador icônico hoje, que tem um bom valor, que tem hoje um bom valor comercial. Então nesse vídeo aqui, normalmente eu faço Cúpula do Trovão, 2 vintages entram, um sai, tentando comparar eles, né? Olhando os detalhes, os acabamentos, como eles sofreram, cada um sofreu de uma maneira diferente ao longo dos seus 40 anos aí de utilização pelos seus donos. Mas aqui, como eu tenho 3 e eu acabei vendendo um deles aqui, né? Me desfiz de um da minha coleção, então eu coloquei os 3 aqui, a gente vai tentar analisar, olhar os detalhes, né? A diferença do estado de conservação. E o estado de conservação de cada um aqui reflete muito de quem eu comprei, aonde eu comprei, e isso tudo eu lembro, né? Porque quem acompanha aqui meu canal sabe que eu gosto de histórias, né? Então se você tem alguma história sobre o 360, algum fato curioso, deixa aí no comentário, que é bem interessante a gente ficar sabendo. Quem sabe um quadro aqui no canal contando história dos inscritos aí, referente, óbvio, aos equipamentos de som antigo aí, no caso do 360 aqui, tá? Então sim, eu gosto das histórias, tá? Então, primeiro, eu tenho esse equipamento aqui que provavelmente seja, a gente colocar aqui num nível, né, seja o que eu tenho que tá um pouco mais judiado, digamos assim. Eu adquiri esse equipamento aqui já faz algum tempo, veio junto com outros equipamentos, inclusive veio junto com equipamentos assim, nossa, que eu para quem acompanha aqui meu canal, que estavam novos na caixa, para você ter uma ideia. Só que eu acredito que a pessoa lá que tinha, no caso esse amplificador, ele usava mais esse equipamento do que os outros, né? E os outros são peças novinhas. E ele tinha um problema. Qual era o problema? O problema é que ele estava faltando um botão aqui, ó. Esse botão de volume ele estava faltando. E quando eu fiz um vídeo desse equipamento aqui mostrando, caçando o defeito dele, eu avisei lá, ó, o botão não é um botão original. Por quê? Porque a gente vê uma diferença, né, na qualidade dos botões aqui pro do volume, tá? Que do volume eu tive que, na verdade eu ganhei aí e coloquei ele aqui, tá? Então você percebe que os outros botões, ó, né, dos outros equipamentos são mais conservados. Esse botão aqui provavelmente veio do equipamento mais judiado, correto? Apesar do equipamento aqui estar bem conservado. Temos todos os botões aqui originais, tudo perfeito, funciona, né? O equipamento que eu mais utilizava aqui na minha coleção é esse 360, tá? Então eu adquiri ele de um lote. Ele veio de uma outra cidade, né? Então quando eu comprei o equipamento, as pessoas falaram assim, ó, tem um monte de coisa para te vender, quero tanto. Te interessa? Me interessa, mas sem condições por causa do frete. Ela falou assim, não, então vamos ver quanto que custa o frete de 10 peças e eu levo para você. Eu, beleza, se for assim, sem problema nenhum. Pra você ver, pra você ter uma ideia, a pessoa confiou, trouxe o equipamento para mim. Na verdade, se não me engano, ele pediu um sinal. Então quer dizer que eu tive que confiar nessa pessoa, né? Mandando um sinal. Ela confiou em mim depois, trazendo o resto do equipamento, fazendo com que eu comprasse esse equipamento. Inclusive eu perdi um equipamento justamente por causa disso, né? Porque na época que eu comprei esse equipamento aqui não tinha tanto golpe aí, né? As pessoas davam golpe em outras coisas, mas o som vintage começou a ganhar muitos golpistas, digamos assim, então a gente ficou meio receoso em adiantar um valor. Eu perdi um equipamento assim, a pessoa queria que eu adiantasse, ela ia trazer para mim, só que eu pensei, não, se eu adiantar eu posso perder. Na época desse equipamento eu adiantei um valor, né? Então, quer dizer o que? Na época eu já não tinha tanto medo assim, tá? Mas então foi bem assim que eu comprei esse equipamento. Então, era de uma pessoa que utilizava lá, tinha vários, era, não digo um colecionador, mas tinha vários equipamentos. Como eu disse, são 2 amplificadores que ele me vendeu novo na caixa, e esse amplificador que era o que eu mais usava, e realmente é um equipamento que você usa ele perfeito, usa ele por um bom tempo, tá? Já o do meio aqui, né, então seria o segundo mais bem conservado, já não tem os problemas lá. Eu vou mostrar sim as laterais, sim, e a traseira, e talvez abrir eles pra gente ver se tem alguma diferença. Inclusive esse aqui faz um ruído, ó.
Consegue escutar? Ele faz um ruído aí no transformador. São coisas, né? Coisas do equipamento com 40 anos. Esse equipamento aqui a pessoa me ofereceu, eram 3 equipamentos. A pessoa que me ofereceu, né, a gente tem que analisar sempre isso, a gente percebia que não era o dono do equipamento, né? Mesmo assim, eu olhando as fotos e olhando o que estava lá junto, era um CD5500, uma D35 e o amplificador. Eu falei assim, pô, D35 com 360 não casa muito bem, não. Não é que não case, né, mas é que provavelmente não vinha na mesma época. CD5500, sim, poderia ser. Daí eu fiquei meio na dúvida, será que esse equipamento tem procedência, será que não tem? Daí ele falou assim pra mim, ó, tem essas caixas também. E quando eu vi as caixas, eram umas caixas que eu reconhecia que eram feitas na época, né? Aí eu comecei a conversar com a pessoa, né? E esse 360, de onde veio? Ele acabou me dizendo, não, era do vô dele, né? O vô dele tinha o som, montou as caixas, que eu sabia quem que montava aquelas caixas, e comprou esses equipamentos. Eu, mesmo assim, ainda fiquei na dúvida, mas mesmo assim arrisquei, porque eu vi que o equipamento era bem conservado, e tinha um preço lá um pouco elevado, né? Na época, né? Esse aqui eu não tenho ideia. Desculpa, eu não sei quanto que eu paguei, mas esse aqui acho que foi uns R$1.500. Paguei 1.500 nesse, tá? Então, mas era um preço na época, né? Sei lá, 5, 10 anos atrás, não lembro quanto tempo faz. Mas entre 5 e 8 anos atrás, então com certeza era um preço elevado para a época. Mesmo assim, eu falei, não, prefiro pagar 1.500 nesse, que parece ter uma procedência, do que pagar 1.500 de revendedor aí. E aí fui lá, e acabei conversando com a pessoa, ele me explicou tudo certinho, era do vô dele e tal, e surgiu até manual. Infelizmente o manual do 360 ele não tinha, né? Mas ele tinha o manual da D35 e do CD5500. Então quer dizer o que? Era um equipamento realmente de procedência. Tinha uma certa procedência, né? E o anúncio não dizia que parecia ser de procedência, né? Complicado. Já o de cima aqui, tá? Ele não veio com as alças originais. Aqui eu coloquei as alças originais nele, tá? Porque eu acho legal, bacana, e esse aqui eu acabei colocando as alças nele, mas ele não veio com as alças. Esse de cima aqui foi um outro caso também. Esse equipamento aqui estava anunciado no site das 3 letras, a mesma coisa, há uns 3, mais 5, 6 anos atrás, alguma coisa assim. E ele tinha o que? Ele tinha o Model 360, o E1 e tinha também o Model 12. Então eram 3 peças. 360, E1 e Model 12. Ele queria R$3.500 na época no site das 3 letras. Cara, R$3.500 quase dava para comprar uma linha System One, né? Tipo, você comprava a linha System One por 4 e pouco, entendeu? Então era absurdamente caro o que ele estava pedindo lá. Inclusive ninguém nem se interessou em dar oferta, né? Eu olhando o equipamento falei assim, pô, me interessa aí, por mais que esteja caro e tudo mais, eu posso ir olhar o equipamento para ver se está do jeito que eu quero. E aí ele falou assim, não, você até pode vir, né? Mas tem que dar uma garantia que você vai ficar. Eu falei assim, não, ó, se realmente estiver do jeito que está nas fotos, e eu pago o preço justo por ele, pago o preço, né? Então às vezes é melhor você pagar mais caro no equipamento que você vê que tem procedência, do que pagar mais barato aí vamos falar, né? Vou pagar num lixo. Então eu falei assim, não, eu pago o valor que você quer, mas eu preciso ver o equipamento. Se tiver do meu agrado, eu fico. Daí chegando lá, cara, era uma mansão, tá? Desculpa aí, mas a pessoa que anunciava lá era o caseiro da mansão. Cara, mansão com piscina que você tinha controle remoto, abria e fechava a piscina. Eu não entrei na casa, porque daí eu perguntei pra pessoa, tá, esse equipamento você ganhou do teu patrão e tal? Ele falou assim, não, o equipamento é meu. Eu falei assim, não, mas, putz, né, eu queria uma procedência, fala aí a verdade, né? Você ganhou do teu patrão, né? Porque era uma mansão e ele era o caseiro. Ele falou assim, não, esse equipamento é meu, né? Eu comprei na época, e eu sou caseiro dessa casa aqui há mais de 40 anos, e eu comprei na época pra mim. Eu fico imaginando, pô, eu até perguntei pra pessoa, pô, aí dentro da casa não tem algum som aí? Daí ele falou assim, ó, aqui tem piano, tem um monte de coisa, mas som não tem nada não, que eu saiba. Ele até me convidou pra entrar dentro da casa, eu poderia ter entrado, né? Porque às vezes o cara vê lá imagina, um valvuladão e não percebe que é um som, né? E essa casa, ela estava sendo desmontada, pra você ter uma ideia. E virou, sei lá o que, um prédio, né? Então, mas eu não quis entrar dentro da casa, tal, pra não, né, fica meio chato, mas eu conversei com a pessoa, ele era o caseiro. Essas 3 peças por R$3.300. Na época eu comprava um, como eu disse aí. Só que, passando os anos, né, passando o tempo, eu acabei me desfazendo do Model 12, depois adquiri um outro Model 12 para pôr aqui no lugar, e o E1 ainda está aqui comigo, né, então eu fiquei com o E1 e com o 360. Hoje, só o 360 vale mais que os 3.300. E aí que eu quero chegar, né, R$1.500.
3.300, no caso aqui o Model 12, que hoje vale 1.000, sei lá, um E1 vale quanto? 1.500, então só isso são 2.500. Então digamos assim que o 360 saiu para mim por quanto? Por 1.000. Hoje quanto que ele vale? Então quando eu falo aqui no meu canal que isso aqui pode ser um investimento, cara, é verdade, né? Hoje as pessoas pagam, sei lá, 4.000 reais num aparelho desse. Daqui a um tempo pode ser que, quando a gente fala assim, isso aqui hoje vale 4, amanhã ou depois pode valer 6, 7. Duvido, mentira. Ué, eu paguei 1.500 nesse. E era um anúncio que estava lá e ninguém se interessava. Por 1.500. Hoje, se você anuncia um equipamento desse por 1.500, aqui na minha região sai tiro. Fazem briga, dá soco, capaz do cara falar assim, não, 1.500 é muito barato, pago 2. Fazer leilão. Armou meu... Agora ele acabou de armar aqui o... Isso são coisas de equipamentos dessa idade, tá? Armou aqui o relé, ó. Tem que ver por que ele tá fazendo isso. Tem alguma coisa aí. Então paguei barato, quer dizer, na época era caro, hoje saiu barato para mim, mas tem coisas aqui que a gente precisa ver. Bom, vamos olhar aqui a traseira deles. Então, você veja, esse aqui tá em borne original, de segunda geração, não vejo diferença nenhuma. Aqui tá os cabos, né? Tá entrando aqui, saindo daqui, entrando aqui, saindo daqui, entrando aqui. Por isso que os três estão tocando juntos, né? Então aqui a gente tem os bornes originais de caixa, borne original de caixa. Não vejo nenhum tipo de diferença. Aqui a gente tem a trava do pré-power, os conectores. A única diferença que eu vejo aqui, ó, que aqui a gente tem parafuso Phillips. Consegue ver aqui, ó, parafuso Phillips e nesse fenda, tá? Então, e nesse aqui, parafuso fenda. Então isso aqui é uma versão diferente, ó. Parafuso já. E é esse que tá cantando, ó. Escute, dá pra escutar bem, ó. O trafo dele tá cantando. Fenda Phillips. No resto, né, esse aqui já infelizmente foi mudado aqui o conector. No resto aqui, a traseira é bem conservada e tá bem original. E os três são iguais. A lateral, né? Vamos olhar aqui a lateral. A lateral a gente tem aqui as alças. Então tem os parafusos de alça aqui, já não tá mais. Mas todos eles estão com parafuso original. Esse aqui tá com pintura original em bom estado. Pintura original em bom estado. Aqui também pintura original. Tem algumas pegadinhas, tá? Vamos ver o outro lado da mesma coisa, pintura original, tem sujeira, sujeira, tá? Pintura original, parafuso, aqui tá as alças originais, com roelinha certinho. Esse aqui também tem pintura original lateral, pintura original, tem uma marquinha aqui, tá? Bom, e a tampa aqui? A tampa, ó, a gente percebe que aqui tem alguns arranhados aqui, ó. E esse aqui é o segundo mais bonito. Esse aqui seria o último, mais mesmo pelo botão e pelos bornes trocados. Porque a tampa desse aqui, ó, tá até inferior. Tem algumas marcas aqui, ó. E ele tá manchado aqui porque não foi limpo, né? Essa gordura aqui, essas manchas saem, fica mais ou menos com esse mesmo nível aqui. Só que aqui tem um detalhe que eu já mostrei aqui nos vídeos onde esse aparelho apareceu, vai estar na descrição. Tá descascando um pouco a tampa aqui, né? Não é risco, não é marca, é simplesmente a tinta que tá saindo mesmo, tá? Então esse aqui é o segundo, esse desculpe, esse é o segundo, mais bem conservado, aquele é o menos conservado, aqui o mais conservado tem bem menos marcas, né? Bem menos detalhes. Vamos olhar embaixo. Só lembrando, né, repetindo, normalmente eu faço esse tipo de análise de 2 em 2 nos cúpulas do trovão. Vai ter várias aqui na descrição. Hoje a gente está fazendo de 3 excepcionalmente, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem, esse seria o segundo mais bem conservado, mas tá bem oxidado aqui a tampa embaixo, ó, inferior, né? Esse aqui também tem algumas oxidação, tem aqui. Esse aqui já tá mais bonito, ó. Nossa, o douradinho tá zerado, né? É aquilo que eu falei, né? Tava na casa da pessoa lá e foi bem pouco carregado, porque o que faz essa oxidação aqui, ó, perceba, é aqui, 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 é carregar ele, né? Botar a mão embaixo para carregar é o que faz essa oxidação. Os pés aqui são todos originais, a gente percebe todos os parafusos aqui também originais de ambos, tá? E os pés originais. Esse é o fundo, deixa eu ver se tem alguma diferença aqui no fundo, pra gente verificar, né? Se existe alguma diferença de configuração, mas é parafuso mesmo. Aqui tem parafuso, ó, parafuso dourado. Aqui no trafo, parafuso dourado. Aqui já foi mexido, ó. Aqui, ó, tem um parafuso trocado aqui, né? E aqui parafuso preto, ó. Tá? Então tem algumas diferenças aí. Ó, aqui é um sinal, né, que tem alguma coisa errada, ó. Perceba, tem um parafuso raspado, né? Então, ou tinha alguma coisa embaixo que raspava, ó. Tem um raspado aqui também. Então ou tinha alguma coisa embaixo que raspava, porque tem pé. Então não era para esse parafuso estar raspado desse jeito aqui. Coisas, sinais, né? São sinais. E internamente, o que muda, né, dos três aqui aparelhos?
Eu conheci esse aqui, a gente abre ele aqui, a gente olha para ele, né? Capacitor da Siemens, aqui você já conhece o trafo, amplificador, fono, mixer, relé de proteção, pré, já mais ou menos conhece. Bom, quais são as diferenças que eu notei aqui entre eles, né? Quando eu abri esse aqui, beleza, Siemens, mas quando eu abri esse aqui eu já... Ih, foi trocado o capacitor, mas não, né? Esse aqui já é uma versão com capacitor já mais recente, olha lá, ó. Capacitores recente. E aqui, porque aqui também, ó, capacitor preto já, igual os que a gente viu lá quando eu fiz um comparativo entre o 360 e o 366, o 246, que já vem com esse tipo de capacitor, tá? No resto aqui, a configuração, detalhe, né? Uma coisa que eu quero enfatizar aqui, você tem que conhecer muito bem o equipamento, conhecer as versões, que tipo de tráfego que vinha, quais são as versões de tráfego que vinha. Então essa abertura aqui, olhando eles por dentro aqui, é muito bom, muito interessante, para você conhecer o equipamento original e como ele vinha. Para depois não chegar lá e falar assim, não, isso aí tá errado, foi modificado. Claro, se você abrir aqui e tiver um Toridal aqui, claro que foi modificado, mas às vezes pode vir um capacitor, um trafo diferente, ó, tá vendo? Porque esse daqui são os amplificadores lá do final dos anos 70. Então é esse trafo que vinha nos A1 lá, que era usado nesse equipamento. Não sei se a outra versão vinha no 360. Pode ser que se abra o 360 e venha essa outra versão. E é por isso que esse aqui, ó, esse aqui quando eu ligo ele vibra, tá vibrando, porque essa versão aqui, ó, né? Então todos os três aqui tem a mesma versão. Óbvio, muda algum componente, ó, capacitor aqui, ó, capacitor preto já. Que marca que é isso aqui, né? Ó, então aqui Nichicon, né? Então aqui ó, você tem Nichicon e Siemens. E aí vem aquele problema do tal do recap, né? Qual será que dura mais? Esses ou esses, né? Não sei, não sei. Provavelmente qualquer capacitor concordando já tá ruim, né? Então aqui ó, você vê aqui igual, não vejo nenhuma diferença. O amplificador aqui, os transistores aqui são todos iguais, né? Deixa eu ver, aqui ó, detalhe, ó, você vê uma versão de resistor, acho que aqui é mais recente, tá vendo? E aqui a gente tem a versão mais antiga de resistor, ó, resistor, deixa eu ver como que é aqui, ó, aqui mais recente, ó, apesar do equipamento que tem capacitor mais velho. Então, isso também mostra que, normalmente, talvez, esses equipamentos, as placas eram montadas aí, e depois montado o equipamento. Então, pegava essa placa, ia montando. E às vezes uma placa de uma geração, de uma versão antiga, pode estar junto com uma placa de uma versão mais recente, né? Então são coisas. E é por isso que quando as pessoas perguntam assim, será que isso aqui é original ou será que não é? Você precisa entender muito bem, você precisa conhecer muito para realmente dizer se uma coisa é original ou não. Já mostrei aqui vídeo de tape deck, vou deixar aqui na descrição, que provavelmente era original, mas a gente considerava como uma coisa, como um cabrito. E normalmente, às vezes, poderia vir sim peças de uma geração com outra geração, porque a gente ia montando, né? Ia montando, ia montando. Então aqui a gente tem o 360, os três 360 abertos. Internamente não tem muita diferença não. A gente percebe que esse aqui, que é o mais bem conservado que eu falei lá, você percebe assim que a cor dos cabos, a cor dos componentes está mais, mais chamativa. Aqui você percebe que já está mais... São detalhes, né? Só olhando os três juntos aqui para você entender o que a gente está falando. É isso aí. Então, modelos aqui de posição, gostaria de dar uma olhadinha no painel deles, né? Então, esse aqui, ó, ele tem um painel bem bonito. Ambos estão com serigrafia em perfeito estado, bem conservadas mesmo. Mas olha só, o mais bonito que eu tenho, eu tirei as alças dele aqui, mas ó, tem um risco aqui, né? Tem um risco aqui, ó, certo? Isso me incomoda. E risco em cima, isso quer dizer o quê? Alguém ficava tirando, né, e colocando algum equipamento que roçava aqui o painel dele. Já esse aqui, ó, deixei ele aqui separado justamente para você ver, ó, que não tem nenhuma marca, zero marca. Esse aqui tem sim. Na verdade, esse aqui, ó. Esse aqui não tem nada de marca em cima. Quer dizer o quê? Ninguém ficava tirando e colocando equipamento em cima. Esse aqui tem sim algumas pequenas marcas. Mas esse aqui, o painel tá bem bonito. Não tem os riscos que esse tem. Só que esse aqui você vê que não tem nenhum pipocadinho, nada. Esse aqui tem sim leves batidinhas. Esse também tem uma ou outra batidinha bem conservada. Tem uma ou outra mesmo. Mas esses cantinhos, né? Onde começa a pegar... Sempre tem. A gente percebe que esse é o mais bem conservado, mas tem riscos
né? Como eu disse, aqui e aqui, só, mais nada. Esses aqui não tem os riscos lá que ele tem, mas tem uma pegadinha aqui, sabe? Batidinhas de leve aí nos seus painéis. Complicado, né? Bem difícil. Eu acho que até o equipamento que se você comprasse zero, com 5 anos de uso, teria alguma coisa assim, porque na hora de montar, exemplo, o vendedor, né, que quando as pessoas compravam esse tipo de equipamento, ia montar um equipamento desse na casa da pessoa, já poderia causar esse mesmo risco que tem aqui, já na época, na hora de instalar num rack ou em algum lugar lá. Bem chato isso.